a importância da defesa e segurança da internet diante do crescimento da utilização dos meios digitais, impulsionado pela pandemia de Covid-19. Nosso artigo ele tem como objetivo discutir o tema ataques privados e públicos e a defesa e segurança da internet, principalmente no que se refere à garantia da segurança de dados pessoais dos usuários na crescente utilização dos meios digitais, que foi impulsionada pela pandemia de Covid-19, apresentando a jurisprudência existente acerca da referida temática e as mais diversas perspectivas referentes ao tema. Assim, iremos discorrer sobre como o Estado brasileiro e as empresas privadas movimentam-se para garantir a extinção desses ataques cibernéticos, ao criar ferramentas capazes de realizar a defesa da internet e, consequentemente, ampliar exponencialmente sua segurança. Em vista disso, buscamos uma análise conjuntural deste instituto jurídico, que é o objeto do nosso estudo, com os escritos de Danilo César Maganhoto Doneda e Patrícia Peck Pinheiro. Eles formam a base doutrinária nacional para a fundamentação. Quando a gente fala da base estrangeira, utilizamos o pensamento de Manuel Castells. Em relação à base normativa nacional adotada para a construção desse artigo, foi utilizada a Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais brasileiras que vão estar aqui ao lado, que versam sobre o assunto, que é a defesa e a segurança da internet e temas pertinentes no Brasil. No que se refere à base normativa estadunidense, a gente usou as leis infraconstitucionais que vão estar citadas aqui do lado, que é a SFAA, a ECPA e a CISA. Elas auxiliam as agências governamentais norte-americanas a aumentar a cibersegurança e proteger os cidadãos dos ataques cibernéticos dos Estados Unidos. Desse modo, a gente vai trabalhar também as jurisprudências nacionais e internacionais acerca do tema, assim como os vieses que assumem os seus julgados, para compreender como as cortes dos países estudados entendem sobre a questão dos ataques privados e públicos, Por fim, teremos uma análise sobre o aumento da necessidade da defesa e da segurança da internet durante a pandemia de Covid-19, mencionando um importante acórdão do Supremo Tribunal Federal como exemplificação a ser analisada, suas motivações e suas principais consequências. Bom, quanto à base normativa nacional, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 10, estabelece a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem dos cidadãos brasileiros, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. De maneira análoga, esses princípios também são direitos de todos os usuários brasileiros da internet, de acordo com o artigo 7, inciso 1º do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Assim, essa lei se torna fundamental para a proteção contra crimes virtuais que envolvam a invasão de privacidade e roubo de dados pessoais por meio dos ataques cibernéticos. Nesses termos, urge também a gente citar a Lei Carolina Dickmann, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos e tornou-se reconhecida nacionalmente após um caso de divulgação de fotos íntimas da atriz que leva o nome da lei. Os crimes mencionados nessa lei estão relacionados à invasão de dispositivos eletrônicos sem a autorização do titular, com o intuito de obter, adulterar ou destruir dados e informações. É importante mencionar também a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que estabelece diretrizes para a coleta, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento de dados pessoais, com o objetivo de proteger a privacidade dos indivíduos. Assim, a lei também, em seu artigo 1º, caracteriza exatamente quais são os dados pessoais e coloca eles como informações específicas e de uso pessoal, como vai estar aqui na tela. A LGPD especifica que o tratamento de dados deve seguir o princípio da boa-fé e a finalidade legítima, específica, explícita e informada ao titular, além da limitação ao mínimo necessário e medidas de segurança contra acessos não autorizados ou ilícitos. Bom, as legislações sobre segurança na internet no Brasil formam a base da defesa contra ataques cibernéticos, tanto privados quanto públicos, como o Decreto número 11.856 de 2023, que institui a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Segurança, com a finalidade de orientar a segurança virtual no país. A chamada PN Cyber objetiva garantir a confidencialidade, a integridade, a autenticidade e a disponibilidade dos dados usados em processamento, armazenamento e transmissão eletrônica, combatendo crimes e ações maliciosas no chamado ciberespaço, a internet.
A legislação brasileira, ela oferece instrumentos variados para proteger a população contra esses ataques cibernéticos, garantindo a defesa no ambiente virtual e regulamentando o uso de dados na internet. A pandemia intensificou as atividades das autoridades públicas e privadas na proteção de dados sensíveis, especialmente no setor da saúde e de programas emergenciais, como a lei promulgada na pandemia, que regulamentou o uso de meios eletrônicos para atos administrativos e assinaturas eletrônicas, exigindo transações seguras, incluindo autenticação forte e criptografia. No que se refere à base legal estrangeira, será utilizada a legislação norte-americana pertinente ao tema. Assim sendo, dentre os atos dos Congressos dos Estados Unidos para tratar do assunto, é crucial citar as leis que permeiam a comunicação eletrônica e uso indevido da internet. A Computer Fraud and Abuse Act é uma lei promulgada em 1986 como uma emenda ao Comprehensive Crime Control Act para abordar preocupações crescentes acerca dos hackers de computadores nos Estados Unidos. Ela foi originalmente projetada para proteger sistemas operacionais utilizados pelo governo e algumas de suas instituições financeiras. No entanto, com o tempo e o aumento de índices de crimes cibernéticos, a lei foi amplificada para tratar e incorporar penalidades civis e criminais contra toda a população. Nesse viés, o objetivo principal da lei é impor penalidades criminais a indivíduos que acessam intencionalmente aparelhos virtuais protegidos sem autorização adequada e que causem resultados específicos, como perdas financeiras, comprometimento de tratamento ou assistência médica, qualquer tipo de lesão física a qualquer indivíduo ou ameaça à saúde ou segurança pública. A segunda lei a ser mencionada é a Lei de Privacidade das Comunicações Eletrônicas dos Estados Unidos, a conhecida Electronic Communications Privacy Act, e promulgada também em 1986, que busca proteger as comunicações por fio, orais ou eletrônicas durante sua realização e próprio armazenamento, sendo aplicada a e-mails, conversas telefônicas e dados armazenados virtualmente. Nesse contexto, essa lei reflete uma abordagem geral de fornecimento de proteção à privacidade, ligado a níveis específicos de sigilo e necessidades de segurança, por meio da regulamentação do acesso à interceptação de dados e registros. Por fim, menciona-se que, em 2015, o presidente Barack Obama assinou a Lei de Compartilhamento de Informações de Segurança Cibernética, visando melhorar a segurança cibernética nos Estados Unidos através do compartilhamento de informações sobre ameaças cibernéticas entre agências governamentais e entidades privadas. Essa lei fornece a colaboração no combate às ameaças, exigindo supervisão e auditorias para garantir a conformidade com as diretrizes de privacidade e liberdades civis. Durante a pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, a referida lei representou um papel fundamental na proteção de infraestruturas críticas contra ataques cibernéticos, ao emitir vários alertas para combate de ataques direcionados a hospitais e instituições de saúde durante a crise sanitária norte-americana. No mesmo período, a agência também colaborou com o setor privado para fortalecer as defesas de cibersegurança e infraestrutura crítica, incluindo sistemas utilizados para rastrear a propagação do vírus e administrar vacinas. Ademais, a proteção da privacidade digital estadunidense é reafirmada pela conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados dos Estados Unidos, uma regulamentação europeia que muitas empresas americanas adotam para evitar sanções e, assim, assegurar a privacidade dos indivíduos e proteger seus dados contra acessos não autorizados e violações. Acerca dos doutrinadores utilizados no artigo, ressaltamos Danilo César Maganotto Doneda, que apresenta importantes pensamentos acerca da defesa e segurança da internet no Brasil. O autor foi um dos coautores do anteprojeto que resultou na criação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, em 2018. Assim, este artigo se utilizará de sua mais importante obra, o livro Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais, publicado em 2005, para fundamentar o pensamento abordado. De acordo com a referida escritura, é fundamental salientar a evolução do conceito de privacidade na era digital e as medidas regulatórias e tecnológicas voltadas à proteção de dados pessoais. Desse modo, o referido livro faz relação direta com o tema ataques virtuais privados e públicos, defesa e segurança da internet, por meio de diversas vertentes. A primeira a ser considerada é a importância da privacidade e da proteção de dados diante do crescente número de ataques cibernéticos, que afetam tanto indivíduos quanto instituições públicas e privadas. A partir disso, então, discute-se o papel das legislações, como a LGPD no Brasil, na prevenção e mitigação dos impactos de ataques cibernéticos. Assim, a obra analisa a necessidade de novas medidas de segurança em diversos setores, abordando como tanto o Estado quanto entidades privadas devem proteger os dados sensíveis de cidadãos e clientes contra a espionagem, ataques patrocinados por outros estados e crimes cibernéticos organizados. Finalmente, o autor explora o papel da educação digital para que usuários e organizações possam adotar boas práticas de segurança na internet, minimizando os riscos da exposição a ataques. Dessa forma, a relação entre a obra de Doneda e o tema do artigo está na inserção entre a proteção
da privacidade e a segurança cibernética e as estratégias de defesa contra ameaças digitais. Portanto, salienta-se que as medidas para aumentar a segurança e a defesa da internet apontadas por Doneda demonstram-se essenciais para que o Estado brasileiro consiga prevenir a ocorrência dos ataques virtuais. A doutrinadora Patrícia Peck Pinheiro, advogada especialista em direito digital, também dedicou parcela de sua carreira jurídica para discorrer acerca dos meios digitais e das medidas que competem ao Estado para preservar a segurança dos dados pessoais dos usuários. Entre suas mais diversas contribuições está a obra Direito Digital, que aborda os desafios e as soluções jurídicas relacionadas à era da informação, focando na regulamentação das interações tecnológicas, proteção de dados e segurança cibernética. Em suma, destaca-se a preocupação da autora com ataques virtuais privados e públicos, bem como a necessidade de medidas de defesa e segurança na internet. Os ataques cibernéticos privados são aqueles promovidos por indivíduos ou grupos com intenções criminosas, como roubo de dados, fraudes financeiras e espionagem industrial. Já os ataques públicos podem ser realizados por agentes estatais ou entidades organizadas, visando a desestabilização de sistemas governamentais, infraestruturas críticas e segurança nacional. Assim, a obra Direito Digital examina os mencionados riscos, demonstrando como a legislação pode atuar para preveni-los e mitigá-los. No contexto da defesa e segurança da internet, a obra enfatiza a necessidade de um arcabouço jurídico que promova a proteção de dados pessoais e institucionais. Logo, os instrumentos como a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet são discutidos como mecanismos fundamentais para garantir direitos e prevenir abusos em ambiente digital. Em conclusão, a obra de Patrícia contribui significativamente com o abordado pelo presente trabalho acadêmico ao explorar os desafios e as soluções jurídicas necessárias para a proteção do ambiente digital. Assim, Patrícia Pinheiro salienta que a interseção entre tecnologia e direito se torna cada vez mais relevante para garantir a segurança jurídica de indivíduos, empresas e governos na era digital, por meio da elaboração de legislações eficazes para o combate aos ataques virtuais e do aprimoramento de tecnologias existentes responsáveis pela fiscalização das plataformas digitais. Manuel Castos Olivan, doutrinador estrangeiro escolhido por nós, é um sociólogo, professor universitário espanhol, que dedicou-se na produção de obras que discorressem acerca das mudanças sociais e políticas ocorridas após a origem da era digital. Seu livro, Sociedade em Rede, oferece uma visão abrangente acerca das transformações sociais, econômicas e políticas propiciadas pela Revolução Digital. Basicamente, Castos argumenta na referida obra que estamos vivendo em uma era histórica, marcada por uma interconexão global que transcende fronteiras físicas e políticas, configurando um novo modelo de organização social, econômica e política. Contudo, essa transição para uma sociedade em rede, termo definido pelo autor, traz consigo uma série de desafios e preocupações, sendo os ataques virtuais, tanto privados quanto públicos, uma das manifestações mais complexas e preocupantes dessa nova realidade. A segurança e a defesa das redes de comunicação, no contexto proposto pelo sociólogo espanhol, não podem ser analisadas apenas como questões técnicas e estratégicas, mas como fator fundamental para a construção de organizações detentoras de extensos poderes e influência em âmbito global. Os ataques virtuais, as ameaças digitais e as respostas às ameaças estão intrinsecamente ligados à dinâmica das redes de informação, à concentração de poder e ao controle do fluxo de dados. De acordo com o apontado por Castos, a internet, enquanto infraestrutura global de comunicação, tornou-se o coração pulsante dessa nova era do século XX, conectando indivíduos, empresas e nações em uma vasta rede interdependente. No entanto, essa interconexão origina uma fragilidade intrínseca, a vulnerabilidade de dados pessoais e corporativos a ataques. Logo, o autor vê a rede como um novo modelo de poder, onde o controle da informação e a capacidade de gerenciar fluxos de dados se traduzem em uma posição estratégica no cenário global. No entanto, essa rede não é estanque ou perfeitamente segura. Assim, é possível delimitar perfeitamente a relação entre os sistemas de informação e os ataques virtuais. As ameaças à segurança digital são uma consequência inevitável dessa estrutura de rede, pois aqueles que controlam as redes ou conseguem explorá-las podem, em muitos casos, exercer um poder imenso. Castos destaca ainda o surgimento de ferramentas especificamente desenvolvidas como forma de controle de manipulação, as fake news, que, segundo o referido, são exemplos claros de como a informação não apenas conecta, mas também engana e propaga mentiras como forma de alienação. Desse modo, conclui-se que a obra Sociedade em Rede oferece uma visão maximalista para compreender as transformações que a revolução digital trouxe para o tecido social global. A relação entre ataques virtuais, segurança cibernética e redes de informação que o sociólogo descreve é profunda e intrincada. Tratando das jurisprudências do nosso artigo, o primeiro acórdão que será analisado se refere à decisão do STF em suspender o compartilhamento de dados de empresas de telefonia fixa e móvel com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Por maioria, o tribunal reconheceu a proteção de dados como direito fundamental e explicitou balizas constitucionais mínimas e necessárias para a limitação desse princípio. Na jurisprudência supracitada,
Observa-se a importância dada pelo STF à proteção de dados pessoais, principalmente no contexto pandêmico, que revolucionou o uso dos meios digitais no novo cotidiano mundial. Durante a pandemia da Covid-19, a proteção de dados pessoais na internet tornou-se uma questão ainda mais crítica devido ao aumento do uso de tecnologias digitais para trabalho remoto, educação online, telemedicina e comércio eletrônico. O grande volume de dados compartilhados, incluindo informações sensíveis de saúde, expôs os usuários a riscos como vazamentos, uso indevido de dados e ataques cibernéticos. Desse modo, o STF sentiu a necessidade de legislar acerca de novas políticas digitais que melhor protegessem os indivíduos de ataques virtuais privados e públicos. Conclui-se, então, que a jurisprudência mencionada objetiva legislar e garantir que empresas de telefonia fixa e móvel realizem o compartilhamento de dados com o IBGE, priorizando o direito à privacidade dos consumidores e usuários de serviços de telefonia. Acerca do acórdão desenvolvido no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o TJAP, optou-se por análise referente ao crime de difamação ocorrido em meios digitais, mais especificamente no aplicativo WhatsApp. Após a análise da jurisprudência mencionada, observa-se a intenção do TJAP em proteger a privacidade e a segurança dos usuários no compartilhamento de pensamentos e informações pessoais. Assim, a principal fundamentação para a decisão foi a ausência de um laudo que comprovasse a veracidade das informações denunciadas. Embora a internet e os meios digitais sejam regidos por legislações que asseguram os princípios constitucionais na mesma proporção que os meios físicos, é essencial que todos os princípios processuais sejam igualmente respeitados e preservados. Referente à jurisprudência estrangeira, o caso Google versus Agência Espanhola de Proteção de Dados e Mário Costerra Gonzalez, julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em 13 de maio de 2014, é um marco na proteção de dados pessoais e no direito ao esquecimento. Mário Gonzalez, um cidadão espanhol, descobriu que uma pesquisa no Google por seu nome retornava links para um artigo de jornal de 1998 que mencionava a venda de um imóvel seu em um leilão devido a dívidas sociais. Embora a dívida já estivesse quitada, a informação continuava disponível online, causando-lhe constrangimento. Então, no ano de 2010, Mário Gonzalez apresentou uma reclamação à Agência Espanhola de Proteção de Dados contra o jornal La Vanguardia, que publicou o artigo, e contra o Google Spain e Google Inc., solicitando a remoção dos links que continham seus dados pessoais. Tal agência rejeitou a reclamação contra o jornal, mas acolheu a reclamação contra o Google, ordenando que a empresa removesse os links dos resultados de busca. A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu um precedente importante para a proteção de dados pessoais na era digital, ao obrigar os motores de busca a considerar pedidos de remoção de links que contêm informações pessoais desatualizadas ou irrelevantes. Este caso reforçou o direito dos indivíduos de controlar suas informações pessoais online e destacou a responsabilidade das empresas de tecnologia na proteção desses dados. Em suma, o artigo A Importância da Defesa e Segurança da Internet diante do crescimento da utilização dos meios digitais impulsionado pela pandemia da Covid-19 ressalta a relevância crescente da defesa cibernética em um mundo cada vez mais globalizado. A pandemia de Covid-19 acelerou a transformação digital, expondo vulnerabilidades que demandam respostas jurídicas robustas e eficazes. Primeiramente, a defesa e a segurança da internet são apresentadas como questões estratégicas para o Estado brasileiro e para entidades privadas. A proteção dos dados pessoais dos cidadãos se revela essencial para garantir a confiança da população no uso das tecnologias digitais como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento do país. Além disso, a análise da legislação brasileira demonstra que o país possui um arcabouço normativo sólido para enfrentar os desafios cibernéticos. Leis como a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Carolina Dickmann fornecem diretrizes claras para a proteção de dados e a prevenção de crimes cibernéticos, enquanto o Decreto nº 11.856 de 2023 estabelece a Política Nacional de Cibersegurança. Por fim, a cooperação internacional é destacada como um elemento vital na luta contra os crimes cibernéticos. A legislação norte-americana e a colaboração entre governos e entidades privadas são apontadas como exemplos de medidas que podem ser adotadas para fortalecer a segurança global. A análise das doutrinas jurídicas de Donedo e Peck Pinheiro também evidencia a necessidade de uma abordagem integrada para garantir a proteção de dados e a segurança da internet. Durante a pandemia de Covid-19, os tribunais nacionais e internacionais desempenharam um papel crucial na interpretação e aplicação das normas de cibersegurança. O STF, Supremo Tribunal Federal do Brasil, por exemplo, em decisão histórica, suspendeu o compartilhamento de dados de empresas de telefonia com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, enfatizando a proteção de dados pessoais como direito fundamental. Esta jurisprudência ilustra o compromisso dos tribunais em salvaguardar a privacidade dos cidadãos diante de ameaças cibernéticas. Internacionalmente, a Agência de Cibersegurança e Infraestrutura nos Estados Unidos colaborou intensamente com o setor privado para combater
ataques cibernéticos em infraestruturas críticas, especialmente no setor da saúde. Esses exemplos evidenciam que os tribunais e agências de segurança de diferentes países adotaram medidas rigorosas para enfrentar os desafios impostos pela era digital, demonstrando a importância da atuação coordenada e eficiente na proteção cibernética. Desse modo, conclui-se que a defesa e a segurança cibernética demandam esforços contínuos e coordenados, tanto no âmbito nacional quanto internacional, para enfrentar os desafios impostos pela era digital. É imperativo que o Estado, as empresas e a sociedade civil trabalhem em conjunto para construir um ambiente digital seguro e resiliente, capaz de proteger os dados e a privacidade dos cidadãos em um mundo cada vez mais conectado.